Meu nome é Cirlei Moreira, eu tenho 50 anos, eu sou administradora. Eu vim do norte do Paraná, aqui para São Paulo, e estudava, fazia faculdade, trabalhava. E a convite da minha irmã, que já era da Igreja Universal, ela me convidou para conhecer a igreja. Eu vim do catolicismo e chegando na igreja eu conheci, né, o que era idolatria, e aos poucos eu fui me envolvendo com o trabalho da igreja. Em algum momento ali eu conheci um rapaz e me apaixonei por ele. Eu tinha muito sentimento, eu era uma pessoa muito sentimental, então eu estava apaixonada e ele era da igreja. Achei, deve ser da vontade de Deus. Nós nos casamos na igreja, mas nosso casamento foi um fracasso. Eu tive uma filha e cheguei a me separar. Não contente com a situação, porque eu queria ser feliz, eu queria ter uma família. Eu me apaixonei por outra pessoa. Só que, diferente do primeiro marido, a minha vida era norteada pelos meus sentimentos. Eu queria acertar, eu queria fazer a coisa certa. Eu trabalhava, eu estudava, e eu queria honrar o meu pai e minha mãe, eu queria ser uma boa mãe. E eu, dentro da igreja, eu não conseguia me entregar. E esse rapaz, ele tornou-se para mim um Deus. Porque eu queria que aquele sentimento me preenchesse um vazio que mesmo eu dentro da igreja, eu não conseguia ser preenchida. Aí eu comecei a viver por aparência. Eu ia à igreja, eu era dizimista, eu participava de fogueira santa, mas nada bastava. E eu poderia ter pedido ajuda, né? Minha família já era da igreja, os pastores, os obreiros, mas eu era muito orgulhosa para isso. Então eu tinha que manter a aparência que estava tudo bem. Quando a gente tem problemas aparentes, eu tenho vício, eu sou uma prostituta. Então as pessoas vão lá e falam, olha, vou te levar na Igreja Universal. Mas quando aparentemente você não tem problema nenhum, você tem um bom emprego, você é uma boa mãe, você é uma boa funcionária, uma boa chefe, então as pessoas olham para você e falam assim, não tem problema nenhum, né? Se eu não peço ajuda, mas aí que está o grande problema, é viver de aparência. É você estar na igreja, sentado na poltrona, estar ouvindo a verdade e não conhecer essa verdade. Porque quando a gente não conhece o Espírito Santo, a gente não sabe o que é viver, não sabe o que é a vida. A gente tem uma ideia. Passaram-se 10 anos e eu naquela situação. Era como se eu estivesse num estado de letargia, porque eu entrava na igreja e saía da igreja da mesma forma. Só que ao término dessa década, depois de 10 anos, eu comecei a ter vontade, desejo de suicídio. Eu moro no 7º andar, eu tinha vontade de pular da janela, eu tinha vontade de pular na frente de um carro. E eu comecei, assim, mesmo sem sentir nada, eu falei para Deus, né? Até quando, né? Eu vou ficar dessa forma? Porque eu quero acertar e eu quero te conhecer. E eu tô aqui e eu quero fazer a coisa certa. Chegou um bispo na nossa igreja e que as orações, as pregações dele começaram a me incomodar, começaram a... já era o começo de uma libertação mesmo. E aí, um certo dia, uma certa noite, na palavra, eu fui
ouvi o Bispo Macedo na Palavra Amiga e era uma reunião do Espírito Santo que tinha sido gravada. E eu comecei a orar e eu comecei a buscar o Espírito Santo. E nesse dia, nessa noite, eu consigo descrever assim, o que aconteceu. Eu consigo... É como as pessoas comentam que esteve muito tempo em coma, que ouviu uma pessoa conversando e outra pessoa conversando e não conseguia acordar, né? É como se eu tivesse acordado de um coma. Eu renasci. Aí naquele momento eu fui cheia do Espírito Santo, na sala da minha casa, com o celular ligado, ali de joelhos, orando, uma reunião gravada. A partir daquele momento, tudo mudou. Sabe o haja luz da sua vida? Eu vivia dentro da igreja na escuridão. Então eu já comecei a mudar, a minha aparência mudou, tudo mudou. E as pessoas me perguntavam, né? Porque como eu era muito sentimental e eu achava que eu precisava me casar para ser feliz. E as pessoas perguntavam, Sirlei, você está namorando? Você casou? Não, era o Espírito Santo. Aí sim, ele me bastava, eu não precisava de relacionamento, não precisava de nenhum homem, não precisava de casar para ser realizada. Ele me bastava, ele me basta. Sabe, a certeza absoluta que ele está aqui, que ele está dentro de mim, que ele que me dá a direção hoje. Então, essa sensibilidade é apenas com a dor do próximo, né? Sabe, aquela vontade de evangelizar, se colocar no lugar daquela pessoa sofrida. Agora, aquela sensibilidade que existe em mim, aquele sentimento, tudo acabou. Eu tenho certeza, se ele voltar agora, eu vou com ele. Se eu morrer agora, eu vou com ele. E o Espírito Santo é que me conduz para a vida eterna, para a eternidade. É só o Espírito Santo que pode nos preencher. Hoje eu sou completa. Hoje eu não apenas falo com a minha filha. Hoje eu tenho testemunho. Hoje eu posso ensinar a minha filha pelo exemplo. No meu trabalho eu lido com muitas pessoas, com muitos problemas, mas o que eu quero, né? O que eu mais desejo é ser uma inspiração para os meus colaboradores, né? A importância do Espírito Santo para mim é como ter o ar, sabe? É como ter o oxigênio. E eu não saberia viver sem ele. Ele é a minha maior riqueza. Ele é tudo para mim. Tudo que eu sou, ele é tudo que eu tenho e tudo que eu possa ser é ele, é o Espírito Santo.